Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos agora. Recursos naturais, parte 2. Nossa, Carol, quanta coisa. Você vê? Tá com o caderno aí na mão, vamos começar a escrever. Vamos que tem muita coisa. Fontes de energia. Como eu já falei na aula anterior, então eu tenho as fontes de energia renováveis e não renováveis. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ver, a partir do século XVIII, então faz um tempinho, 1700 e pouco, com a Revolução Industrial, a exploração dos recursos energéticos passou a constituir de maneira crescente o progresso industrial e econômico. Então, precisava aí gerar energia, gerar energia. Crise energética, né, gente? Número um, desenvolvimento da sociedade está pautado na utilização de combustíveis fósseis, que a gente vai ver, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E também países vão se mostrando cada vez mais dependentes desses recursos. Nem todo mundo tem petróleo, nem todo mundo tem gás natural ou carvão mineral. Fontes de energia, elas podem ser divididas em primárias e secundárias. Então, as primárias, disponíveis diretamente da natureza, eu retiro e já consigo usar o petróleo, o gás natural, o carvão. E daí a energia solar, a eólica, etc. Reparem que aqui eu não estou diferenciando se ela é uma renovável ou não, tá? Certo? Só estou falando se ela é fonte primária. Fonte secundária. Então, ela vai ser beneficiada na indústria. O óleo diesel, a gasolina, eles vieram de onde? Do petróleo. Então, ela é uma fonte secundária. GLP, então, o gás liquefeito de petróleo, também vem do petróleo. E a gente vai conversar um pouco agora da situação energética mundial. As fontes estão diminuindo enquanto o consumo só está aumentando, porque a maioria dessas fontes energéticas são os combustíveis fósseis que eles não são renováveis, eles vão acabar. O consumo mundial vai acontecer de uma forma muito desigual. Então, há 3 habitantes no mundo, um não tem nem energia elétrica. E os outros dois, gente, usam muito. Então, olha como existe uma discrepância. 82% da energia consumida no mundo é obtida através de combustíveis fósseis, do petróleo, do carvão mineral ou do gás natural. Gente, eu tô numa sala aqui de decência, a luz é de cima, como não valoriza? Eu preciso pôr uma luz de frente, sabe aqueles ring light que as blogueiras usam para valorizar, assim? Ou eu vou ter que passar uma semana na praia para ficar mais morena, um dos dois. Continuando. Bom, gente, por não serem renováveis, os recursos, né, os combustíveis fósseis, eles estão acabando. Então, o que a gente sabe de estimativa? Se continuarmos usando o petróleo como a gente está usando, em 75 anos acaba. O gás natural em 100 e o carvão mineral em 200. Aqui a quantidade, né, de consumo. Quem quiser dar uma olhada melhor, dá um pause no vídeo. E agora a gente vai relembrar as fontes de energia renovável e não renovável. Então, renovável é aquela que não se esgotam, porque o ciclo de renovação é muito rápido. O vento, a água, a biomassa, a energia solar. Agora, fontes não renováveis, elas vão se esgotar porque elas vão se renovar, mas elas vão demorar milhões de anos para isso acontecer. E isso faz com que nós, seres humanos, a gente não consiga ver esse ciclo de renovação. Então, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Temos aqui, acho que agora é a hora do print, gente. Manda um print aí, porque essa tabela é muito legal. Então, petróleo, né? A energia nuclear, o carvão mineral e o gás natural. E aqui tem cada uma das vantagens e das desvantagens. Se eu ficar aqui lendo essa tabela inteira, vai demorar muito tempo. Então, dica: o que vocês vão fazer hoje? Dá o print e vocês vão passar essa tabela para o caderno, certo? Usando canetas coloridas, marca-texto ou post-it. Faz esse seu momento artístico, sabe assim, para deixar seu caderno legal. E você vai grifando, vai fazer com palavras de cores diferentes, certo? Para ficar bem bacana. Tem mais uma aqui. Então, o primeiro quadro é o comparativo das fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, vamos lá. Começo. Petróleo, nuclear, carvão mineral, gás natural. Todas são não renováveis aqui. E depois as renováveis que estão em azulzinho. Reparem que em vermelhinho aqui do lado, não renováveis.
azulzinho aqui do lado, renováveis. Tabelona para você fazer, hein? Faça. Print, momento print, eu vou até ficar paradinho aqui, ó. Pronto, boa. Muito bem, nós temos aqui a evolução da matriz brasileira de energia de 1940 até 2013. Então, o que, que vocês vão perceber? Que lá atrás o Brasil usava muita lenha. Olha como era tudo muito básico. Em 2013 a lenha praticamente, né, desapareceu. E nós temos o uso do petróleo pra caramba, a hidráulica pra caramba e a biomassa também. Tá? A gente usa muito gás natural, também tem bastante. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, o carvão mineral é uma rocha sedimentar de origem orgânica, resultante da transformação de restos de vegetais, né, ou de animais, e demora milhões de anos para se formar. O carvão mineral, ele se formou principalmente no final do Paleozoico, e os melhores ambientes são fundos de lagos com floresta ao redor, porque ali a árvore caía e ia apodrecendo com o tempo. Então, esses restos vegetais, eles vão se tornar o carvão. Lógico que vai demorar milhões de anos, hein, gente? Não é nada rápido. A pressão e a temperatura vão aumentando e daí o teor de carbono também. Temos aqui um gráfico dos tipos de carvão. Olha só, gente. Então, temos a madeira, né? A turfa, o lignito, o carvão betuminoso e o antracito. E a quantidade de carbono que eu tenho em cada um deles. Olha o antracito, gente. Muito carbono. Muito, muito, muito. Tá? Excelente, assim, para a indústria. Temos aqui, né, o turfa, como eu falei para vocês, é o que tem menos carbono, até o antracito que tem mais carbono. O turfa tem mais água e menos carbono. Principais reservas de carvão, a maioria, 80%, estão no hemisfério norte, na Rússia, na China, na Índia e nos Estados Unidos. Ela é muito usada nas termoelétricas, né? E também para a produção de aço. Então, o carvão mineral é muito importante, gente. Olhando aqui o nosso planisfério, as camadas de carvão no mundo, então onde está pontos pretos, né? Eu tenho aí carvão. Nossa, Carol, tem aqui no Brasil? Tem, nós temos, mas o nosso carvão não é de boa qualidade, tá? É o carvão turfa que eu falei para vocês, tem mais água do que carbono. Olha lá, no Brasil as maiores reservas estão no sul, Vale do Rio Tubarão, em Santa Catarina, Vale do Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul, e o Vale do Rio dos Peixes, no Paraná. Elas são reservas pequenas e de baixa qualidade, como eu falei para vocês. Aqui, né, o mapa mostrando. E agora vamos conversar do petróleo. Olha que foto incrível que a gente achou do petróleo. É extremamente viscoso, grosso, né? Então, o petróleo vai ser utilizado para fazer muitos subprodutos, são mais de 1.000 subprodutos. Bom, o que, que é o petróleo? Ele vai ser formado no final do período Cretáceo. Ele é um material orgânico de origem animal que se acumulou por sedimentação em ambiente de água salgada. O carvão ele vai ter mais origem vegetal e o petróleo a origem animal. Onde estão as reservas de petróleo? A grande maioria no Golfo Pérsico, lá no Oriente Médio, mas vai ter também nas planícies do sul dos Estados Unidos, no Texas, no Golfo do México, no Mar Cáspio e no Mar Negro, no Lago Maracaibo, da Venezuela. Então, aqui na América do Sul, a Venezuela é o principal produtor, tá, de petróleo, e também lá na Indonésia. Os maiores produtores de petróleo no mundo hoje é a Arábia Saudita, que fica no Golfo Pérsico, os Estados Unidos, a Rússia, o Irã, o México, a China e a Venezuela. Então, olhando aqui, temos os países membros da OPEP. Carol, o que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, eu tenho todos esses países que fazem parte da OPEP e olhando aqui na América do Sul, a Venezuela e também o Equador, tá bom? Temos na África, Argélia, Líbia, Nigéria, o Gabão, Angola. Temos na Ásia, o Iraque, a Arábia Saudita, o Irã, o Catar, o Kuwait, os Emirados Árabes.
e temos a Indonésia também na Ásia, tá? Muito bem. Aqui, outras áreas, né? Um outro mapa para mostrar. Então, agora com as bolinhas vermelhas, as regiões de alta produtividade. E o que a gente precisa pensar? O petróleo, a demanda deve continuar sem, assim, maior do que existe, né? Do que a produção. E isso, gente, é um perigo. Então, 2/3 das reservas mundiais conhecidas devem estar esgotadas até 2025, esse ano, tá? Captou? Pegou essa informação? Apesar do surgimento de novas áreas produtoras, o mundo ainda vai ficar dependente do Oriente Médio, então principalmente da Arábia Saudita. 46,7% da energia primária vem do petróleo. O Brasil importa petróleo do Oriente Médio, da China, da Venezuela e da Argentina. Ué, Carol, mas a gente não tem a Petrobras? Temos, mas a gente ainda precisa importar. Por quê? A Petrobras, que é a nossa empresa, né, que extrai petróleo no Brasil, ela se afirma autossuficiente em petróleo desde 2006. Mais uma vez, no slide juntou a palavra, não sei por que isso está acontecendo, mas tudo bem. Porém, a gente acaba importando, opa, apareceu um E aqui onde não existia, petróleo leve. Por quê, gente? O que acontece? Existem tipos diferentes de petróleo e tipos diferentes de refinaria. Então, aqui no Brasil, a gente faz um tipo de refino e a gente precisa de um outro tipo de petróleo também. A gente acaba importando esse petróleo leve que a gente fala. Aqui são as formas, né? Então, põe o petróleo bruto e eu vou aquecendo e vou retirando óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, dentre outros subprodutos. Maiores jazidas, né, de petróleo no Brasil estão no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. A gente não pode esquecer das áreas produtoras, que é a Bacia de Campos, que pega aqui o Rio de Janeiro, e o Recôncavo Baiano também, tá, pessoal? Então, no litoral baiano. Refinarias da Petrobras ou particulares, muitas refinarias. Nossa, tem um mosquito aqui, gente. Pré-sal. O que é o pré-sal, gente? Camada geológica localizada a mais de 5.000 metros de profundidade abaixo do piso oceânico, que se estende por 800 quilômetros, indo de Santa Catarina até o Espírito Santo. É muito grande mesmo, tá? Essa reserva é estimada entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo e gás natural, e é já mais de 50% da nossa produção nacional. Temos um esqueminha aqui, então a água do oceano, depois a camada pós-sal, a camada de sal e a camada pré-sal. E lá embaixo, o nosso petróleo. Então é bem profundo, tá, gente? Olhando aqui, então eu tenho esse esquema em amarelo, onde seria aqui a região pré-sal, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aqui ao lado temos cada um dos nomes, né, dos blocos do pré-sal. Mais específico ainda, temos os reservatórios. E aqui no Recôncavo Baiano, na Bahia, onde nós temos ali a produção de petróleo. E agora a gente vai falar do xisto. Então, o xisto é um nome genérico dado a rochas que são sedimentares, que têm um material orgânico combustível, que é inflamável, né? Que você pode, de alguma forma, aí botar fogo. Muitas vezes elas são rochas oleigenas, que contêm óleo, tá? Originado de depósitos marinhos ou lacustres, isso quer dizer fundo de lago, ricos em material orgânico. Olha a foto, gente, que legal. Martelinho ali do geólogo, né, que eles colocam na foto para deixar bem bacana, para você conseguir ver. Olha as camadas do xisto, muito lindo, né, gente? Bom, o número de barris de óleo recuperável de xisto é maior do que as reservas de petróleo, no entanto, a gente não tem a tecnologia suficiente para isso. Ah, que bacana, né, gente? Tem, mas não tem tecnologia. Brasil, somos a segunda maior reserva do mundo, os Estados Unidos é a primeira, mas a gente não tem